Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 31 de março, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores, dois líderes partidários da Câmara Municipal de Santos. Adilson Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores, e Murilo Barleta, do PR, Partido da República. Vamos agora às manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, em crise, Petrobras pede alta de 13% em salários de diretores. O Estado de São Paulo, a ação da Petrobras reduz lucro do BNDES. Em A Tribuna, evasão de universitários é elevada. BocNews, dia fecha com dólar em queda e bolsa de valores em alta. Santa Portal, velório de Dan Nunes na Beneficência Portuguesa. Enterro na terça, no Sabuó. G1 Santos e região. Pais de músico morto revelam BO contra suspeito. E no portal da UOL, Levi apresenta proposta para impasse da dívida dos estados com a União. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. Como já foi anunciado e divulgado, a Secretaria de Meio Ambiente de Santos conta com uma nova titular. Trata-se da arquiteta Marise Céspedes, que é funcionária de carreira da Prefeitura Municipal de Santos e que substitui o advogado, professor de Direito Ambiental, Luciano Pereira de Souza, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e que se afastou por questões de saúde. A leitura política, no entanto, é de que o PSB teria perdido espaço no governo municipal, ficando apenas com a Secretaria de Cultura, a cargo do ex-vereador Fabião, o professor Fábio Nunes, que é membro histórico do Partido Socialista Brasileiro, mas cuja nomeação estaria na cota pessoal do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Dessa forma, o PSB teria, então, perdido espaço no governo municipal. Aliás, essa questão de ocupação de espaços em relação à administração pública em Santos vem gerando muita polêmica no meio político junto ao Legislativo, causando muita celeuma e uma certa ciumeira entre os partidos da base aliados, partidos aliados de primeira hora, que não teriam o mesmo espaço que foi concedido ao PSB, que aderiu recentemente ao governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A reclamação é intensa junto ao Legislativo e até mesmo do partido do próprio governo, até mesmo junto ao PSDB. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essas relações políticas entre o governo e o Legislativo, com os nossos convidados, que são líderes de legendas que têm espaço e bancada junto ao Legislativo santista. Mas, além dessa questão, vamos tratar também de outros temas políticos, relevantes políticos e administrativos relativos a Santos e também a todo o país. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta terça é de sol com muitas nuvens, mas pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar os líderes do PT e do PR, a Câmara Municipal de Santos, Adilson Júnior e Murilo Barleta, respectivamente. Voltamos lá. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 31 de março. E hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal, o líder do PT, Partido dos Trabalhadores, Adilson Júnior, e o líder do PR, Partido da República, Murilo Barletta. E hoje, 31 de março, há 51 anos, acontecia o golpe militar no Brasil. O golpe que depois o presidente democraticamente eleito pelos brasileiros, João Goulart, que ocupava a presidência da República em função da renúncia do então presidente Jânio Quadros. E ficamos durante 20 anos vivendo sob a égide da ditadura militar, sem eleições diretas para presidente, sem eleições diretas para prefeito de Santos, que era a área de interesse da segurança nacional. Depois de 20 anos, reconquistamos a redemocratização do país, e o país de lá para cá vem numa democracia que está praticamente consolidada em todo o Brasil, felizmente. Tirando esse parênteses de lado, com relação a 31 de março, que completa hoje 51 anos, é sempre bom lembrar para que isso não volte a acontecer no Brasil. Tá certo, vereador Adilson Júnior? Bom dia, obrigado pela presença. Verdade, bom dia, Chico, bom dia, Murilo, meu companheiro de bancada, não partidária. Bancada, hein? Olha mas só, a bancada que nós sentamos nas mesmas fileiras ali. Bom dia a você que nos assiste, dá o privilégio da sua audiência. Mas é sempre bom, como você disse, lembrar, né? E quiçá as pessoas pudessem, de fato, ou jovens como eu que não viveram, né? Lembrar das letras da história o que foi a ditadura. Sim. Né, Chico? Porque a gente vê que as manifestações contrárias até posições políticas, partidárias, às vezes vem essa reivindicação à tona, ou seja, a volta da ditadura, né? A volta do militarismo, a volta... E talvez é sempre importante essas lembranças para que refresque a memória daqueles que porventura viveram ou conviveram ou não, aqueles que não viveram, que possa ter o mínimo de sentido do que foi, né? E remover essa ideia daqueles que porventura ainda tenham. E respeito àqueles que sofreram muito nesse período, que foram exilados, que perderam a vida, enfim, sequelados em função do regime duríssimo, regime de exceção, autoritário, de opressão que vivemos no Brasil durante 20 anos. Vereador Murilo, muito obrigado, bom dia pela presença. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, nobre vereador Adilson. Da mesma bancada ou não? Quase? Na mesma bancada. Eu estava à mesa nos primeiros 2 anos, depois voltei agora ao plenário, e a minha bancada é formada pelo Furtado, Adilson e Evaldo. Não diga. Largaram essa cadeira para mim. Eu tenho essa incumbência de moderar ali a oposição. Mas o Murilo, eu acho que está tendo sucesso, não? E é vice-líder do governo. Né? Ou seja, foi estratégico. Claro. A colocação não foi proposital. Aliás, foi proposital. Murilo, 51 anos do golpe militar. Todo e qualquer golpe sempre é traumático. A gente tem que lembrar a história e lembrar que foi um golpe civil e militar, não só militar. Houve baixas de ambos os lados, que foi muito ruim para a população brasileira. Tortura, exceção, um regime mais duro, isso é muito ruim também. Porém, sequestros, assaltos e mortes
de embaixadores, e também era muito ruim. Então, é ruim para os dois lados, foi muito ruim para o Brasil. E agora nós estamos caminhando aí, há alguns anos já, numa democracia, e temos que tomar muito cuidado, porque ditadura não é só a militar. A ditadura também é aquela de que governos ditos democráticos querem censurar a imprensa, querem aparelhar, já aparelharam o Estado e muitas vezes tentam venezuelizar o Brasil. Ou seja, eu sou vermelho, quem não é vermelho é tudo ruim, é inimigo, e não é isso. Democracia não é isso. Democracia é como nós fazemos lá na Câmara. Eu, Adilson, discutimos, concordamos, discordamos. Isso é que é democracia. Então nós temos que tomar muito cuidado e os jovens que estão aí têm que prestar muita atenção no que está acontecendo. É verdade. Democracia pressupõe o exercício do contraditório, ou seja, respeitar a opinião divergente, o que é fundamental. Mas vamos falar um pouquinho agora, senhores, a respeito de política municipal e uma certa dança partidária que anda aí deixando o mundo político bastante tenso, inclusive. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, tem andado por Santos com o seu PSD, ele que quer recriar o PL, enfim, e anda convidando diversas lideranças políticas para engrossarem as fileiras do PSD, né? E nesse sentido há muitos comentários de que o líder do PT, o vereador Adilson Júnior, teria sido sondado para migrar para o PSD de Kassab. Procede essa informação, esse rumor, vereador? Olha, Chico, de fato há os rumores, né? Primeiro que no momento que o PT passa, o partido, e consequentemente o governo da presidenta Dilma, que é das fileiras do PT, passa, principalmente nós que detemos mandato do PT, talvez por esta, não dificuldade, mas essa diferença, né? Claro que a gente não fica, eu, por exemplo, não fico numa situação confortável, por exemplo, de algumas atitudes do próprio governo, não é? Eu sempre fui militante, sempre fui filiado a um único partido, que é o Partido dos Trabalhadores, mas, claro que medidas, por exemplo, do imposto de renda, medidas que vai em encontro à questão da classe trabalhadora, ou seja, não deixa a gente confortável nessas posições. E aí, claro que tem, lógico, um outro movimento, um movimento de agremiações partidárias de ir, ou seja, conversar com lideranças, e não foi diferente disso comigo. Tenho conversas com várias pessoas, o Nilo sabe da minha relação com todos os parlamentares, independente dos partidos, e assim também com os dirigentes partidários. Não existe, assim, se existiu conversa com o ministro, e comigo não existiu. Existiu pessoas do PSD com quem nós conversamos sobre futuro, sobre partido, sobre o futuro municipal, sobre o próximo pleito, isso de fato existiu. Mas é o que eu costumo dizer, ainda é uma coisa bastante especulativa, não há nada de concreto de eu sair do partido, migrar do partido, ou seja, da mesma forma como conversei e converso com um amigo pessoal, um presidente da Câmara, presidente do PMDB, o vereador Marco de Rossi, da mesma forma que conversei com o presidente do PR, amigo, foi vereador comigo, vereador Odair Gonzalez, ou seja, porque a gente vive numa cidade relativamente pequena, ou seja, que os entes políticos se esbarram quase que diariamente, e as conversas sempre há. Acontece. Graças a Deus, né, a gente, apesar de eu ser um vereador por 2 mandatos de oposição, sempre há o respeito e um trânsito, digamos, em todos os outros partidos, inclusive no PSDB, né, pela posição que a gente adota, da postura como nós até encaramos essa questão de se fazer oposição, não é? Uma posição talvez responsável, né, e não só o não pelo não, ou o ataque pelo ataque. Né? Então, isso nos permite conversas, nos permite sentar para bater um papo e, claro, não vamos ser hipócritas, discussões sobre possíveis mudanças ou não. Não, isso se justifica plenamente, até porque temos eleições municipais no ano que vem. Daqui a um pouco mais de um ano já haverá uma campanha em toda a cidade e os nossos convidados, evidentemente, vão tentar a reeleição. E essa discussão em torno de mudanças partidárias, logicamente, se justifica plenamente. E no âmbito do PR, vereador Barleta? O PR está hoje, os vereadores têm sido sondados, procurados para mudanças partidárias, fusão entre partidos? Olha, o PR é um partido que vem crescendo na cidade e na região.
é um partido grande a nível nacional, mas ainda era um partido pequeno a nível local ou da região metropolitana. Então nós estamos tentando estruturar, o Odair é o dirigente regional do partido. Aqui em Santos, na Câmara eu sou líder do partido, mas nós estamos já procurando montar a nossa chapa para vereadores para o ano que vem. Estamos conversando com vários candidatos, com vários possíveis candidatos à vereança e temos assistido aí a chegada dos novos partidos e o PSD é um deles e vem muito mais agressivo porque precisa fazer uma bancada, então ele vem muito agressivo. Mas nós do PR estamos aqui bem tranquilos, estamos conversando com bastante gente e acreditamos que possamos fazer na próxima legislatura talvez aí de 2 a 3 candidatos. Essa sua colocação, vereador, leva a uma outra discussão em torno da reforma política hoje no Brasil, quer dizer, a questão do fim das coligações, a questão do distritão para a eleição municipal, eleição para vereadores, enfim, muitas mudanças poderão acontecer. Nesse sentido, como é que o senhor vê essa possibilidade do distritão de transformar a eleição proporcional em eleição majoritária, elegendo-se os mais votados? Nós conversávamos lá antes de começar o programa e eu ainda não tenho uma opinião fechada, formada a respeito desse assunto. Existem os prós e os contras. Existe uma falta de entendimento, às vezes, da população sobre o coeficiente eleitoral, sobre a importância de se ter os partidos. Muitas vezes um candidato com muitos votos acaba levando um outro junto com menos votos, mas isso faz parte da legislação atual. Muitas vezes nós podemos analisar que é uma injustiça, às vezes um vereador com 3 mil votos não entrar e um com 1.500 entrou por conta do coeficiente eleitoral. Porém, se nós formos adotar simplesmente a linha do distritão, então acho que nós temos que liberar os candidatos de partidos. Nós estamos acabando com o partido, então vai valer a pessoa. E aí eu posso me candidatar individualmente, ou seja, nós temos que mudar em algumas outras coisas na legislação. Então acho que existem muitos temas como esse, que são mais complexos de se discutir, e tem outros que eu acho que nós temos que atacar direto. Por exemplo, eu acho que as eleições de 2 em 2 anos é um retrocesso, é um atraso para o Brasil. Nós temos que ter eleição única, de 4 em 4 anos. Esse é um tema que tem que ser atacado como prioridade, no meu modo de entender. Coincidência de mandatos. Exatamente. Aliás, já há um movimento, o vereador Adilson Júnior, aproveitando o gancho trazido pelo vereador Barleta, que já propõe, sim, de forma muito ainda tímida, a prorrogação dos mandatos para a coincidência eleitoral mais adiante. Ou seja, isso implicaria na prorrogação dos mandatos de prefeitos e de vereadores. Nós não teríamos eleição, portanto, em 2016 e tudo coincidiria em 2018. Como é que o senhor vê essa tese? Chico, eu acho que o brasileiro talvez não esteja ainda acostumado a essa prática. Primeiro, eu, por exemplo, acho que, de fato, se a reforma política tem que existir, não sei se nós temos tempo hábil para uma reforma política de fato, e que sofra impactos para o próximo pleito. Estamos aí, na verdade, 7 meses, porque as pessoas têm que se filiar 1 ano antes. Claro. É a regra do jogo. A regra do jogo atual é a questão do coeficiente eleitoral. Claro que existem outras propostas, por exemplo, do distritão misto, e isso aliado não só ao distritão, ou seja, você disputar voto no seu âmbito eleitoral, mas principalmente acabar com essa cláusula do coeficiente eleitoral, ou seja, por exemplo, em Santos, os 21 mais votados estariam disputando no seu universo. Penso que isso é uma proposta bacana. Tem a proposta do Serra, que eu acho muito difícil, que distribui e divide o número de distritos pelo número de cadeiras, ou seja, não consigo imaginar dividir Santos em 21. Geograficamente falando, eu acho que é difícil. Mas isso tem que avançar. Agora, da questão que você... Desculpa. Não, eu fugi o raciocínio. Você fez uma pergunta, eu fui para outra. Exatamente a análise de todo esse processo, inclusive da prorrogação de mandatos. Prorrogação de mandatos, porque é o que é o comentário hoje, pelo menos ainda de forma tímida, para coincidir as eleições em 2018. Verdade, desculpa. A prorrogação dos mandatos, penso que é salutar para o processo eleitoral, porque isso custa muito para o país. Ou seja, você mover de 2 em 2 anos uma eleição,
tanto que a Justiça Eleitoral não tem nem gente para fazer isso, ela precisa da cooperação dos municípios, seria uma coisa... E dos cidadãos, né? Porque cidadãos são do cidadão convocados. também, e 2 anos, ou seja, é custoso por país, em todos os sentidos. Mas né? é que o senhor aceitaria a prorrogação do seu mandato, por exemplo, mais 2 Não anos? que eu aceitaria, mas isso me causa também uma outra preocupação, Chico. Hoje, você vê a dificuldade das pessoas em votar nas eleições, por exemplo, que nós passamos em presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Imagina acrescentar mais 3, ou melhor, mais dois. Vereador e prefeito, tá. Não é? Mais 3 já estou falando que se a eleição podia até votar no vice-prefeito como acontece como no passado. No passado. No passado era assim. Ou seja, será que como que se daria isso, né? Ou seja, pega Santos, por exemplo, com uma população idosa que às vezes não tem uma facilidade na questão da urna eletrônica, consegue às vezes, né, ter uma dificuldade no próprio caixa eletrônico, ainda mais na urna de votar em tantas pessoas. Mas, colocado isso assim no bolo geral, né, seria uma coisa salutar, não pela prorrogação dos mandatos, mas pela coincidência de mandatos. Pela coincidência dos mandatos e o fim da reeleição. Acho que aí sim... Aí, evidentemente, seriam 5 anos de mandato. 5 anos de mandato, sim. O executivo não poder... Ou seja, porque 4 anos de fato é pouco. Nós tivemos essa experiência em 1976, quando os mandatos, os eleitos de 76 e que teriam mandato até 80, tiveram seus mandatos prorrogados até 82, em função da coincidência de mandatos. Mas aí, naquela época, vereador Murilo, havia vinculação do voto. Então havia coincidência de mandatos, mas o eleitor tinha de votar no mesmo partido, de ponta a ponta. Né? Isso motivou, inclusive, um gesto muito digno, raro, inclusive, na política brasileira, do prefeito de São Vicente, à época o prefeito Coiú Irra, que renunciou ao mandato sob o argumento de que havia sido eleito para 4 anos e não concordava com a prorrogação. E se afastou do cargo de prefeito de São Vicente, assumido pelo então vice Antônio Fernando dos Reis. Como é que o senhor vê essa tese da prorrogação? O senhor concordaria em ter o seu mandato prorrogado por 2 anos? Para haver essa coincidência de datas de uma eleição só, em algum momento você vai ter que prorrogar o mandato de alguém. Sim. Seja esse ou o próximo. Os deputados que mexem na lei, sim. Então eles não podem mexer no seu próprio mandato. Então eles têm que mexer quando eles estão sem eleição próxima. Então, eu não vejo como nessa ou na próxima eleição para vereador e prefeito, eu acho que é nessa que eles vão ter que mexer. Então, não vejo muita fugir disso aí. O que eu acho é o seguinte, todas as modificações de lei, seja lei penal, lei civil, códigos, normalmente eles estão defasados muitos anos. E os nossos deputados, senadores, eles sempre ficam pensando em mudar tudo. Quando, na verdade, eu acho que as mudanças tinham que ser pontuais e ao longo do tempo. Então, nós estamos com um código de leis que nós estamos vendo problema em algumas, vamos mudar aquelas que já estão nos causando problema. Fica mais fácil, é mais rápido e você vai ficar uma colcha de retalho? Não, você vai modernizando e adequando a legislação a tempo e a hora. Então, a gente vê aí um código penal totalmente defasado, quando a gente já podia estar mudando, de repente, a maioridade penal, ou um crime hediondo. Não, se espera para mudar um todo e demora muito. E a gente vai aí vendo os anos passando e a legislação não muda e a gente sofrendo por conta disso. Tá certo. Vereador, peço sua licença. Vereadora Dilson, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta.
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 31 de março. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O líder do PT, Partido dos Trabalhadores, Adilson Júnior, e o líder do PR, Partido da República, Murilo Barletta. Nesse sentido, vereador Barletta, eu gostaria de começar agora este bloco com o senhor, discutindo a questão do chamado espaço para os partidos no governo municipal. Diversas agremiações da base aliada de primeira hora, como é o caso, por exemplo, do PR, tem reivindicado mais espaço no governo. Isso por conta da situação do PSB, que aderiu recentemente, obteve 2 secretarias, isso tem criado muitos problemas, inclusive no próprio PSDB. Como é que o senhor vê essa questão? O PR, que é o seu partido, está reivindicando mais espaço no governo? Olha, o PR nunca teve deste governo o espaço que foi prometido, que foi acertado na época da campanha. Nós somos o primeiro partido a dar o apoio ao prefeito Paulo. O nosso presidente trouxe para todos os candidatos como é que seria esse apoio, e nós temos quadros, inclusive não só quadros, mas nós temos indicações que poderiam ser feitas, como por exemplo da arquiteta Marise, que foi minha diretora na Associação de Engenheiros quando eu fui presidente, que é uma excelente técnica, e não necessariamente se indicar pessoas ligadas ao partido, mas pessoas que vão dar uma contribuição para a prefeitura. Então, de repente, hoje ela está por um fato que aconteceu com o Guga, que também é competente, claro, é uma pessoa muito boa, mas o PSB, cabe ao PSB indicar essas pessoas. E mesmo a Marise não sendo do PSB, fica sob a indicação e com todos os outros membros do PSB em volta dela, quando o PR também poderia ter indicado, por exemplo, a própria Marise. Sim. Então, é isso que está faltando para o prefeito, olhar um pouquinho para os companheiros desde a primeira hora e não ficar pensando só em trazer mais gente para compor o governo dele, mais partidos, e acaba não dando a atenção devida àqueles que estão aí desde o começo na luta, e o próprio PSDB tem reclamado muito. Meus colegas de Câmara estão reclamando muito. É o fogo amigo. E o PT assiste de camarote, vereador? Olha, a gente respeita, né? Eu acho que é o jogo, não dá para sempre falar, olha, meu Deus, é coisa de outro mundo. É um jogo democrático, ou seja, principalmente daqueles que participaram de uma composição partidária, né, de uma composição para a eleição, e depois, claro que tendem a participar do governo, né? Mas não assiste camarote, mas a gente ouve e assiste, né? O vereador Murilo, que é do PR, acaba de falar. A gente vê, por exemplo, as declarações... Douglas Gonçalves, vereadores do PSDB mesmo. Do próprio PMDB, que é uma bancada grande, por mais que tenha colocado um nome à disposição também, como foi o Aquino, candidato a prefeito do PMDB, não esteve com o prefeito de primeira hora, mas também tem uma chiadeira publicizada, né? Inclusive através da mídia dos mais seus diversos componentes, né? Porque o passo que o prefeito faz, por exemplo, essa composição com o PSB, que também teve candidato a prefeito, ou seja, e você disse do início da questão das duas secretarias, que eu não vejo dessa forma. A Marise agora foi indicada, eu não conheço pessoalmente, mas tenho as melhores impressões
porque diversas pessoas... Me refiro ao antecessor, que era do PSB. Não, sim, mas aqui no início você falou o PSB talvez esteja perdendo espaço, mas toda a composição da secretaria, o secretário adjunto, por exemplo, é das fileiras do PSB e tantos outros cargos importantes que movem, né, assim, a linha condutora da secretaria faz parte do PSB. Né? E claro que isso, naturalmente, que cria uma chiadeira na base ciúmes também, acentuada. Né? Você fala, olha, se a gente que esteve desde então não tem, e aqueles que não tiveram tem, ou seja, como que faz? Não é uma matemática fácil de equalizar, mas isso não compete a nós. É um problema da base, aliás. Aliás, nesse sentido, há uma outra discussão também, que já começa no meio político, vereador Barleta, que é a questão da indicação do vice do prefeito Paulo Alexandre na sua tentativa de provável, claro, de reeleição o ano que vem. Inclusive, parece que o mais cotado é exatamente um integrante do PSB, que seria o ex-vereador Fabião. Olha, o PSB é o que está na moda, foi o que mais chiou, mas a gente escuta todos os demais partidos querendo se colocar como o indicador do vice do Paulo. O PR tem uma posição que é nacional de lançar candidatos a prefeito em todas as cidades médias e grandes, porque existe um plano de que o PR cresça. De crescimento do partido. Exatamente. Na outra eleição, nós iríamos lançar, houve um entendimento. Seria até o presidente Odair Gonzalez seria o candidato. O presidente Odair Gonzalez seria o candidato. Na época, se cogitou também de ele ser o vice do Paulo, quando foi feito o primeiro acordo. Depois, o Odair abriu mão para que o Paulo pudesse compor a frente política dele, trazendo outros partidos. Mas não está descartado, de repente, o próprio PR, numa união de outras forças, lançar um candidato a prefeito. Essa possibilidade existe. Na próxima eleição sempre existe, né? Sempre existe. A eleição vai caminhando passo a passo. Eu, por exemplo, hoje sou o vice-líder do governo, escolhido pelo Paulo. Tenho trabalhado, defendido o governo, fazemos parte da base do governo e vamos até aonde der com o governo dentro das costuras políticas que virão. E a gente vai ter que conversar mais para frente para ver o que nós vamos fazer. Porque diversas agremiações postulam essa indicação de vice, vereadora Dilson. PMDB, o PSB, que é o favorito, pelo menos por enquanto, o próprio PR, o PTB, que dispõe hoje da vice-prefeitura, enfim, o próprio DEM. Ou seja, há muito interessado. Muito candidato a vice. Muito candidato a vice. Tem mais candidato a vice que candidato a prefeito. Era bom que... Porque o jogo é salutar, é democrático. O PT não quer, não. Historicamente, desde a eleição. De repente, né? Só está faltando. Vai que a moda pega. Só está faltando. Só está faltando. E é curioso isso, né? Porque, assim, você sempre vê um movimento dos partidos, o movimento acabou de falar, PR tem uma posição nacional, ou seja, de lançar candidatos, ou seja, isso é o natural. É que você lance candidatos a prefeito, colocando o seu modo, sua visão de administração pública e tal. Agora, candidato a vice, de fato, é uma coisa nova, né? Verdade. E há esse movimento. Claro que passa também talvez por um planejamento, ou seja, há uma leitura que eu discordo, de que pelo atual prefeito Paulo Alexandre não poder depois disputar uma nova reeleição, sim, o vice seria conduzido pelas mãos dele a sua sucessão, que não é também uma matemática lógica. Não. Sim. Né? Ou seja, mas temos que respeitar as opiniões, temos que respeitar as posições, não é? E olha, vereador, sem esquecer do PSDB. Sim. O próprio PSDB, como partido do governo, também tem todo o direito de reivindicar uma chapa pura. Fazer uma chapa pura, com certeza. Nessa altura não tem nenhum problema. Agora, vereador, pulando um pouquinho para a política nacional e aproveitando esse gancho, eleições municipais ano que vem, há uma entrevista de ontem de uma figura muito representativa do PT, fundador do Partido dos Trabalhadores, que o Frei Beto, dominicano, que foi o fundador e foi exatamente o elo de ligação com as comunidades eclesiais de base da igreja, quando o PT surgiu. E o Frei Beto concedeu ontem uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, aliás, uma entrevista muito lúcida. O pessoal pode questionar a essência, o mérito. Afinal, ele é um integrante importante, influente do PT, assessor
especial do presidente Lula, uma espécie de conselheiro do presidente Lula, mas ele faz uma constatação muito interessante, vereador Adilson, que ele diz assim, que assistimos, uma declaração dele, abre aspas, assistimos ao começo do fim, referindo-se ao PT, hoje em dia. O PT tende a virar um arremedo do PMDB. Isto vem se somar àquela declaração da senadora Marta Suplicy, que ou o PT muda ou o PT acaba. Como é que o senhor vê essa situação hoje do PT, e aí relacionando com a eleição municipal? O PT de Santos terá candidato a prefeito o ano que vem? Olha, Chico, não dá para a gente contestar alguém com a credencial de Frei Beto. Sim. Né? Ou seja, ele é um militante histórico, fundador, conselheiro, porque o Lula tem essa qualidade, ele ouve, e não só ouve, pratica, né? Nem sempre o que ele pensa, ele ouve outras pessoas, Frei Beto, o ex-ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, que é são pessoas que estão sempre, constantemente com o presidente Lula. Né? E ele tem razão, ou seja, depois de 12 anos de governo, entrando para o 13º ano, ou seja, você precisa ouvir as pessoas, você precisa, porque quando você está numa posição confortável, ou seja, elegeu por 2 vezes o presidente Lula, fez a sucessora, a tendência do ser humano é talvez se afastar ou não ouvir. Se acomodar. Ótima palavra. Se acomodar, acho que é uma palavra que cabe exatamente nisso, né? E exatamente o que o Frei Beto disse foi o que foi tratado ontem com o presidente nacional do PT, o ex-deputado Rui Falcão, com todos os dirigentes do Partido dos Estados, ou seja, e traçou algumas metas, inclusive de propostas para o próprio governo, porque tem que se diferenciar. Uma coisa é o governo, outra coisa é o partido. Sim. Não é? E o partido, de fato, precisa voltar às suas bases, né? Precisa ter essa interlocução com as mais diversas entidades sociais, de classe trabalhadora, com os sindicatos, né? Que essa interlocução se perdeu ainda mais agora no governo da Dilma, ou seja, e não só a interlocução, as práticas, às vezes, do governo vão contra até aquilo que fora proposto, até durante a campanha e o que o PT sempre defendeu. Né? Então, isso é o que Frei Beto, Marta, Tarso Genro, o próprio senador Paulo Paim, enfim, que também recentemente falou, olha, se for para defender essa coisa da classe trabalhadora, né, esses aumentos, esses arroxos, eu estou fora. Porque é natural. Não é? O PT, talvez diferente, não é uma agremiação, por exemplo, a gente vai entrar na questão municipal, que busca no mercado pessoas com capital eleitoral. Não tem essa vocação, nunca o fez. Né? As suas fileiras são sempre pessoas que têm uma ideologia e tal. Isso, lógico, tem também o ônus. Né? Você perde representatividade, você vê essa migração partidária, nós falamos sobre isso, às vezes não tem nada condizente com ideologias. Sim, mero interesse político-eleitoral. Exato, eleitoral. E o PT não tem esta vocação, como eu disse. Né? Então, precisa primeiro realmente realinhar essas posições, precisa dar uma resposta efetivamente à sociedade. Eu acho que essa resposta ainda não veio à altura do que a sociedade merece, com todos esses escândalos que envolvem. Claro que existe também uma questão midiática sobre isso, né? Ou seja, eu leio muitas coisas que, para o PT, a doação de campanha é propina, para os outros partidos é uma doação de campanha. Ora, ou é ou não é. Se roubou, é roubo para todos. Se é errado para todos. Agora, não dá para a gente só demonizar uma parte e a outra né? Ou seja, você vê vários episódios, até no escândalo da Petrobras, que envolve inúmeros partidos, outros partidos, inclusive o PSDB, não é? E parece que sai ileso. Da mesma forma, você vê agora uma outra operação da Polícia Federal que deflagra principalmente na Receita Federal, que é maior que o triplo do rombo na Petrobras. Toda e qualquer essa questão da Petrobras. É o Brasil. E passa por onde isso? Na questão do imposto de renda, porque o cidadão comum, ele já é retido na fonte, não tem para onde fugir. Sim, mas ao invés de investigar a fundo essa questão da Operação Zelotes, que envolve 19 bilhões de acertos para que essas empresas não fossem multadas, vereador Moreira, preferem tirar benefícios do trabalhador, do seguro-desemprego, da pensão da viúva. Ou seja, não é por aí, ministro Levi, não é por aí.
Acabei de dizer, Chico, melhor isso tá investigar errado. o que está acontecendo na Receita Exato, Federal. porque a grande empresa, a grande empresa, ela tem estas possibilidades de burlar, de fazer, de negociar. O pequeno trabalhador, não, ele que é assolado. E por isso que eu digo, não é porque eu estou no PT que, olha, tá tudo... Não, isso é uma das minhas críticas mais severas. Petistas mesmo têm reclamado muito disso. E com razão. O que acontece? A mentira tem perna curta. O PT deixou de ser o PT quando assumiu o governo. O PT confundiu, como o vereador Adilson colocou, e eu discordo um pouquinho, e concordo, o partido e o governo. O PT fundiu as duas coisas. Foi para o governo e achou que aquilo era o partido. Tinha que e não, é Estado. O PT era o PT que todo mundo achava que tinha ideologia, tal, quando era oposição. A hora que ele passou a situação, ele esqueceu de tudo. Então, ele se alia a tudo com aquilo que ele combateu, Collor, Renan, Sarnez e outras coisas, Maluf. E tem até uma foto emblemática na época da campanha do Haddad, que até a Erundina se recusou a ser a vice do Haddad, porque o Maluf tirou uma foto com o Lula e o Haddad. Eu acho que hoje o pessoal do PP deve estar falando, puxa, Maluf, como é que você foi tirar uma foto com o Lula? Isso é uma vergonha. Então, as coisas mudaram e mudaram muito. E rapidamente. Rapidamente. A corrupção que a gente conhecia antes do PT era de milhões. Após PT é de bilhão. Eles só fazem negócio de bilhão. É um absurdo. Eu respeito muito a posição do vereador Adilson e do vereador Stanislau aqui na Câmara de Santos, porque não tem nada a ver com isso. Sim. São do mesmo partido, mas o partido a nível nacional é muito grande. Como com todos os partidos tem gente boa e tem gente ruim. Então eu respeito muito a posição e é uma tarefa muito difícil hoje do Adilson e do Evaldo fazer oposição tendo os problemas que o PT tem a nível nacional. Mas eles são combatentes, são dirigentes e fazem uma boa gestão na Câmara. Imagine, vereador Murilo, com relação à eleição do ano que vem. Mas sobre isso, o vereador Adilson responde no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida para mais. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 31 de março. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, dois líderes partidários, Adilson Júnior, do PT, e Murilo Barleta, do PR. E nesse sentido, vereador Adilson, gostaria que o senhor respondesse agora a questão que foi deixada no bloco anterior com relação ao PT e as eleições municipais do ano que vem. O partido terá candidato? Chico, se você me permite só antes disso, queria só discordar do que disse o meu amigo vereador Murilo Barleta. Eu não mensuro dessa forma, até porque são coisas imensuráveis de que pós-PT, antes do PT a corrupção era milhões e depois era bilhões. Primeiro, corrupção para mim é corrupção, roubo é roubo, tem que ir para a cadeia quem quer que seja que roubou de 1 a bilhões. Eu acho que, pelo contrário, queiramos ou não, há uma possibilidade de investigação como antigamente não se tinha, ou quando que se viu
efetivamente a Polícia Federal ter esta liberdade. Pelo contrário, havia um verdadeiro aparelhamento político. Quando chegava num certo caminho, cortava e pronto, não é? Tanto que nunca se viu, isso é verdade, donos de grandes empreiteiras, onde se imaginava que no Brasil, donos de grandes empreiteiras como Camargo Correia, OAS, UTC, dentre outras, estariam presos numa celinha de 4x4. Mas isso se deve ao governo ou se deve à justiça? Essa é a grande confusão que o PT faz. A polícia é do Estado, não é de nenhum partido. Murilo, mas não vamos ser hipócritas. Não, mas aí é hipocrisia. Não. Justiça é uma coisa. Você está prejudicando uma instituição que é muito séria, que é a Polícia Federal. O Supremo Tribunal... Hoje tem mais recursos para investigar. Por que o Gilmar Mendes está 1 ano sentado em vários processos? Lá existe até um movimento Devolve o Gilmar. Tá certo, por quê? É lógico, porque o Gilmar está lá 1 ano segurando processos, tá certo? E por que isso acontece? Gente, não, é porque existe verdadeiramente aparelhamentos políticos em todos os lugares, inclusive na Polícia Federal ou não. Entendeu? Agora, se deixa aí, se o ministro da Justiça não põe em lugares, pessoas-chave que consigam barrar investigações ou tantas outras investigações, por que não acontece, por exemplo, aqui perto da gente, no estado de São Paulo, onde a gente ouviu falar mais sobre o caso Alston, onde foram presos as pessoas que estiveram envolvidas no caso do mensalão Tucano Mineiro, ou aqui mesmo no estado de São Paulo, parou, fica numa inércia, a mídia também não fala. Então, assim, existe de fato 2 pesos e 2 medidas, Chico, isso é notório. A mídia. Chico, a mídia, onde se viu, por exemplo, o presidente, não vou nem falar do PT, do PR, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, há quantos anos é deputado e dita as regras do partido do Murilo? Foi preso. Sim. Em que época? E desde quando ele é deputado? Pois é. Então, assim, existe verdadeiramente mudanças de prática e tem que existir isso. Sim. Foi tardio essa mudança, que realmente quem se apodera da política para enriquecimento ilícito, para roubo, tem que de fato estar na cadeia. Pode ser do mais simples ao dono de uma empreiteira. Prisões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria inclusive recomendar para vocês a leitura de um livro que eu li agora há pouco tempo. Chama-se Assassinato de Reputações, do delegado Romeu Thoma Júnior, que conta com detalhes a passagem pelo Ministério da Justiça, outros órgãos da polícia, ele que criou, na passagem dele, esse grupo que faz a investigação de valores o primeiro valor que foi recambiado para o Brasil por conta de problemas de pegar e tal, foi na época dele. Então, isso é muito importante. E só lembrando o vereador Adilson que a política mudou um pouco, porque após o governo PT, Caixa 2 passou a ser verba não contabilizada. Depois daquilo, Então, a polícia sempre investigou, sempre agiu, só que eu não sou tucano, não tenho procuração para tucano, mas provavelmente no caso Alston, se você for analisar, você pega todas as empresas, e eu tive a paixão de ler isso aí, as empresas que estão teoricamente envolvidas no caso Alston, são as mesmas, são poucas fornecedoras no mundo que têm condições de fazer esse tipo de equipamento. E todas elas estavam no trem-bala. E aí, novamente eu digo, a Alstom são alguns milhões ou milhares de dólares, alguma coisa assim, a gente acompanha pelos jornais, as investigações. O trem-bala, aquele que estaria pronto para a Copa, para a Olimpíada, custou 1 bilhão só de projeto e não foi. Então é bilhão, é milhares, milhão, quanto bilhão? Aí prende o que foi bilhão e deixa solto o que milhão. Entendi. Tem que prender todo mundo. Ô, vereador Adilson, afinal de contas, o PT vai lançar candidato a prefeito ano que vem ou não? Olha, Chico, claro que... O senhor é uma liderança do país, o líder da bancada do PT. O PT hoje, evidentemente, é a oposição. A oposição terá candidato? Eu não defendo essa tese que tem que ser exatamente isso. Ou seja, eu acho que o PT, desde de Thelma de Souza, lançou, desde que ela foi prefeita, eu digo, lançou o candidato. Nunca ficou de fora da disputa. Pois é. Mas não tem que ser uma coisa... Claro que o PT tem excelentes nomes, excelentes quadros. A própria Thelma de Souza, Maria Lúcia Prandi, Fausto Figueira, Cassandra, o ministro Arthur Quioro, Evaldo Stanislau. Ou seja, vários nomes aptos a disputar a prefeitura e com propostas concretas e reais. Não quero dizer com isso que tem que ser uma fórmula fechada,
que o PT tenha que, de repente, ter candidato. Ou seja, isso, de repente, tem que passar por uma discussão, né? Não precisa ser necessariamente candidato e ter essa posição fechada. Pode se compor, né? Existe aí um movimento, por exemplo, que não passa pelo PT, mas uma discussão sobre reforma política, dentre outras reformas, que é uma frente de esquerda, ou seja, ou outros partidos, por exemplo, o Murilo disse que o PR estaria disposto, por que não o PT não poderia estar junto se tivesse um nome à altura, condizente, ou seja, não é uma fórmula fechada. O presidente Lula tinha como vice o Zé Alencar, que era do PR. Um excelente vice, por sinal, uma excelente pessoa e que foi bastante especial naquele momento do governo e do país. Então, acho que não precisa ser uma fórmula fechada. Temos que lançar candidato próprio e tal. Precisa ter uma conjuntura e mais do que isso, né? Aliado também à vontade popular, que é soberana. Vamos aguardar. Eu queria aproveitar esse final de programa, senhores, para tratar de um tema específico da Câmara Municipal de Santos, que gerou alguma polêmica, e gostaria de ouvir a opinião dos senhores, que é essa ideia da mesa diretora, da criação de mais 21 cargos de assessores parlamentares, que seriam um cargo de jornalistas, para os vereadores. Um para cada vereador, um cargo comissionado de livre provimento, seria uma proposta da mesa diretora. Nesse sentido, vereador Murilo Barata, como é que o senhor vê essa ideia? O senhor apoiaria um projeto desse nível? Olha, a Câmara de Santos talvez seja uma das mais enxutas em termos de cargos que existem hoje, talvez na Baixada, talvez até no estado de São Paulo. Cada vereador tem direito a 3 assessores. Nós trabalhamos bastante, eu pelo menos trabalho muito, vejo vereadores trabalhando muito, eu não paro no gabinete, eu vou muito à rua, faço visitas de manhã, de tarde, de noite. Tem 2 sessões por semana, quando na maioria das câmaras é uma só. Sim. Então o volume de trabalho que a gente produz é muito grande. Acho que mais um assessor, principalmente na área de imprensa, ou na parte de jurídica, seria interessante. Porém, nós temos que analisar a atual conjuntura econômica do Brasil de um todo. E o que isso causaria para a população. Porque a população, muitas vezes, vai contra uma medida dessas pelo impulso, pela paixão, porque a situação econômica não está boa. Você está vendo a contenção de despesas em todo o país. Então, muitas vezes, a gente tem que ir para o sacrifício e dar o exemplo, evitando, talvez, de contratar nesse momento, mas que seria muito... Neste momento, hoje, o senhor não contrataria? Olha, não apoiaria? Eu acho que seria bom. Nós estamos precisando de mais um assessor. O meu gabinete, por exemplo, precisa de mais um assessor. Mas, talvez, pela atual conjuntura, nós tenhamos que retardar essa contratação, talvez, ou repensar isso aí para um melhor momento. Vereador Adilson, um minutinho para analisar essa situação. Olha, o Murilo já falou, se a gente só fizer um comparativo com outras câmaras, do quão a Câmara de Santos, que é a única que tem 2 sessões por semana, é menor do que as outras. Mas cada um cuida do seu, né? A gente aqui na Câmara de Santos, para ser bem objetivo, sim, sou favorável. Claro que a conjuntura nacional, olha, tem que ter uma discussão, mas a conjuntura local é o seguinte: a Câmara de Santos tem o seu orçamento e ela consegue pôr isso dentro do seu orçamento, e mais do que isso, se fizer só isso, ainda devolve o dinheiro. A regra não é devolver o dinheiro para o executivo das câmaras, que é o 12º. A regra é ela otimizar e conseguir utilizar o seu orçamento. Como o Murilo disse, qual é a maior dificuldade das pessoas e a classe política sofre com isso? Faz nada. Nunca vem aqui. Porque às vezes falta publicizar. Divulgação. Às vezes falta comunicar, a falta da informação. Numa Câmara de Santos, nós temos 3 assessores, que às vezes precisa ter uma competência jurídica, porque às vezes não detemos essas competências para fazer leis ou analisá-las. Às vezes você precisa de tantos outros assessores de outras áreas. Claro que todos nós nos viramos e temos, eu tenho um jornalista, o Murilo também, outros não têm, ou seja, porque é importante também essa comunicação com os veículos de comunicação que fazem isso com a população. Então é favorável, a Câmara de Santos tem condições para isso, há dinheiro para isso, não precisa onerar o município. Isso implicaria num gasto de mais de R$1.500.000. Devolveu 18 milhões ano passado. Sim, por ano. 18 milhões. O impacto de 1 milhão é totalmente possível e favorável. Obrigado, vereador Adilson Júnior, pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Eu que agradeço, Fico. Obrigado.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Murilo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Murilo Obrigado. Barleta, líder do PR, Adilson Júnior, líder do PT, à Câmara Municipal de Santos. Obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.